Boa tarde, que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e que possa nos guardar a todos junto dele, em paz. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite que me foi feito para estar aqui hoje nesse evento muito agradável. Agradeço pelo carinho com o qual me recebem. E vamos conversar um pouco sobre essa proposta de assunto, sobre esse tema, porque Deus nos permite a dor. Eu também faria essa pergunta, porque eu vejo que Deus não nos permite a dor. Então, por que da dor? Se olharmos a questão de número 13 do Livro dos Espíritos, nós veremos os atributos propostos por Kardec para que se trabalhasse com a ideia teodiceica sobre Deus, os atributos da divindade. E ali, dentre os atributos, nós temos que Deus é soberanamente justo e bom. Então Deus não nos imputa nenhuma dor, Deus não nos impõe o sofrimento. Kardec, no artigo 6º do Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele diz que o sofrimento é inerente à imperfeição. Sofre-se pela imperfeição que carregamos. O que então pressupõe-se que não é Deus que assim nos dirige um elemento de dor, o elemento de sofrimento, mas nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, pelos caminhos que estamos caminhando. A dor, o sofrimento, é uma consequência, ele não é causa, ele é consequência. Consequência de algo que fizemos, como também as beatitudes são consequências de algo que também fizemos, de escolha que fazemos, ou escolhas que fazemos. Então, dessa forma, nós precisamos primeiro retirar essa ideia de que o sofrimento é uma imposição de Deus, que o sofrimento é da lei de Deus. Da lei de Deus estão causa e efeito, não sofrimento, não beatitude, mas pura e simples consequências, como vemos também no artigo 3º desse mesmo Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7, dizendo-nos que as nossas imperfeições nos geram sofrimento, e que não há um ato sequer benévolo que não haja um efeito meritório, que não haja um efeito de beatitude, mas também que não há nenhum ato imperfeito que não gere funestas consequências. É assim que temos o artigo 3º desse Código Penal da Vida Futura, que são somente 33 artigos. E ali trata toda essa estrutura de sofrer, não sofrer, de vivenciar, de viver. E essa é a ideia justamente espírita, quando nos dá aquela conotação de que o Espiritismo nos diz de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui temporariamente. Alguns podem dizer sofrendo. Mas o que é essa ideia então de consequências? O que é essa ideia? Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos apresenta 3 características para o sofrimento. Ela nos apresenta 3 elementos que, de certa forma, dão um sentido denotativo ao sofrimento, quando ela nos apresenta o sofrimento advindo do sofrimento, o sofrimento advindo da impermanência e o sofrimento advindo do condicionamento, de uma cultura. Ela nos diz que o sofrimento advindo do sofrimento
Nós sofremos porque estamos sofrendo. E porque estamos sofrendo, nós sofremos. E por sofrermos, estamos sofrendo. E por estar sofrendo, sofremos. É a dor que gera a dor. É o sofrimento que gera o sofrimento. É o sofrimento que é o resultado de si mesmo. Fala-nos ela também que há esse sofrimento advindo da impermanência, em que tudo no mundo é impermanente. Somente a impermanência é permanente. Ou seja, tudo muda. A única coisa que nunca muda é que tudo muda. E aquele sofrimento advindo do condicionamento. Aquela condição que nós sofremos porque é da natureza sofrer. Nós sofremos porque a felicidade não é deste mundo. Nós sofremos porque, afinal de contas, todo mundo sofre. Há pessoas que têm essa cultura tão arraigada que têm medo de vir a sofrer. Há aquelas que dizem, eu morro de medo quando vier o sofrimento, porque até hoje eu não sofri, quando vier então. E aí nós perguntamos, por que tem que vir o sofrimento? Porque todo mundo sofre. É como se fosse algo errado estar bem. De tal maneira que quando uma pessoa nos pergunta quando estamos, nós ficamos um tanto assim incomodados em dizer que estamos bem. E aí respondemos, mais ou menos. No meu caso eu posso dizer tranquilamente, empurrando com a barriga, porque eu tenho para isso. Há aqueles que dizem, como Deus quer. Ou seja, deve estar ótimo, porque Deus quer que estejamos ótimos. Mas há uma cultura de sofrimento, em que se assim não acontecer, nós não estamos bem. Ou seja, temos que ter uma cota de sofrimento. E criamos uma estrutura de achar que aqui na terra não é local para se ser feliz. Que aqui na terra é um vale de lágrimas. Para aquele que quer chorar, talvez seja. Que a felicidade não é deste mundo, como temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, justamente um título dizendo a felicidade não é deste mundo. Tudo bem, mas é preciso entendermos o que é felicidade, o que é este mundo, o que somos nós, para dar sentido a essa frase, não como um condicionamento de sofrimentos. Não como um elemento que é natural, não como um elemento que é o normal de todas as pessoas. O sofrimento, ele seria uma exceção, a dor seria uma exceção, porque as más escolhas deveriam ser uma exceção. Mas como estamos num processo evolutivo, num nível ainda que o processo de aprendizagem é mais pelo erro e acerto, do que por escolhas retilíneas, nós então temos esse elemento sofrimento muito presente. E fitamos de tal forma nele, que muitas vezes esquecemos da nossa essência. Fitamos muitas vezes, ou quase na totalidade de vezes, nos reveses da vida, que não entendemos a própria vida. Não entendemos o que é viver. Confundimos-nos no existir e não entendemos o que de fato é a vida. Não entendemos quando Jesus nos diz, e João grafa no seu Evangelho, capítulo 10, quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Talvez não entendamos isso. Talvez isso para nós soe como algo fora de uma realidade possível. Mas não é. É preciso que nós reavaliemos os nossos conceitos existenciais. Conceitos arraigados no meio espírita de que estar encarnado é uma punição, de que estar encarnado é um sofrimento, ou é para sofrer.
já que é um mundo de provas e expiações. Mas quando olhamos a questão de número 132 do Livro dos Espíritos, a resposta nos leva a perguntar melhor para nós mesmos sobre o que está aqui na Terra. Pergunta-se na questão 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Veja, não está se falando em reencarnação. A pergunta é qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Pergunta-se o ato encarnatório, o porquê desse ato, e não a quantidade de vezes. E é interessante a pergunta porque nós somos espíritos criados no mundo espiritual, evoluídos para ficarmos no mundo espiritual. Por que temos que vir para o mundo material? Por que esse aparente desvio de rota? Por que encarnar? Já que nossa essência é espiritual, já que nós somos, na verdade, seres espirituais. Por que temos que nos revestir de elementos materiais densos como um corpo físico? Foi essa a pergunta feita por Kardec. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Veja o verbo. Deus vos impõe. O verbo impor. Não é Deus vos sugere, vos pede, vos orienta. Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, dizem os Espíritos, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. E o que é impor? Podemos objetar e dizer, Simão, então onde está a nossa liberdade de escolha? O nosso livre-arbítrio, se é uma imposição? Mas avaliemos esse verbo impor. Imaginemos uma criança, uma criancinha de 4 anos, ela já deve ter mais de 4 anos, porque já tem muito tempo que eu estou falando dessa criança de 4 anos. Mas uma criança de 4 anos, acometida de uma doença, é levada ao médico, é diagnosticada, o médico prescreve um medicamento. Uma coisa simples para a criança, uma injeção. Uma criança de 4 anos sabe o que é a dor de uma injeção. E aí aquela criança de 4 anos, dias de hoje, personalidade muito definida, diz ao pai e à mãe: eu não tomo a injeção. O pai ou a mãe diz: toma. A criança diz: não tomo. O pai diz: toma. A criança diz: ai, tomou. A criança sabia a dimensão da dor. O pai ou a mãe sabia do efeito do medicamento. O pai e a mãe visualizavam o resultado. A criança visualizava o momento. Assim, no mundo espiritual estamos por encarnar e dizemos: não vou encarnar. Os prepostos de Deus dizem: vai, e eu digo: não vou. E eles dizem: vai, e eu digo: fui. Por quê? Porque eu diviso o ato encarnatório. Eles divisam os resultados e os porquês e paraquês desse ato encarnatório. Então aquele verbo impor, ele tem o sentido de necessário. É necessário que encarnemos. Como acrescenta o Espírito São Luís no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que é por meio de uma ação material que o Espírito toma a consciência para a sua própria realidade de vida. Uma ação material. Esse estar na carne com o véu do esquecimento dá-nos uma ideia, nos dá uma ideia de uma liberdade e de um começo, e não de um recomeço. Porque como esquecemos o nosso passado, eu entendo que a vida começou, e eu entendo que eu tenho toda essa existência,
que começa no berço e termina no túmulo, como sendo a minha vida. E isso dá uma ideia de completude e de liberdade, para eu exercer as minhas vontades. E um elemento que aqui na terra temos, que no mundo espiritual não temos, é o apego a pessoas, quando utilizamos um pronome possessivo meu, minha, em especial aludindo aos filhos. Dizemos meu filho, minha filha. Um pronome possessivo que deveria ser denotativo, mas é possessivo, é meu. Porque dizem as mães, saiu de mim. De fato, o corpo gerou outro corpo, gestou outro corpo, e isso dá uma ideia que é meu. E o amor nessas condições passa a ser um amor de apego. É um amor materno, que nós dizemos que é um amor amplo e que é uma amostra do que seria um amor divino. Aquele amor de mãe, aquele amor de pai, aquele amor que só ama, que não pede para ser amado, aquele amor que nasce o primeiro filho, se ama, nasce o segundo, se ama, nasce o terceiro, se ama, nasce o 28º, se ama, 36º, se ama. Não há limite para amar quantos filhos sejam. E é um amor de doação, que não se pede retorno. Não precisa mãe e pai saberem que são amados para amar seus filhos. Mas é um amor egoísta. Egoísta porque há o pronome possessivo meu. De forma tal, imaginemos duas mães aqui nesse recinto e dois filhos pequenos, duas crianças, um de cada mãe, brincando do outro lado, de forma tal que as mães não veem os filhos, mas escutam. E ali as mães conversando e no outro recinto as crianças brincando, escuta-se um choro. Saem as duas mães correndo e uma chega lá e diz, graças a Deus, é o filho da outra que está chorando. Não, mas ela chega para ajudar, com o coração aliviado, porque é o filho da outra. Então esse exercício nós dizemos é meu, porque saiu, aspas, saiu de mim. E esse amor passa a ser exclusivista. No mundo espiritual, o espírito não sai de espírito. Espírito não gera espírito. Espírito não gesta espírito. Então não dá para dizer, é meu. Posso até querer ter a propriedade, mas não dá mais para dizer nesse aspecto material. Então aqui na terra nós temos certas condições, exercícios materiais, que nos dão elementos para exercitar um amor. Por exemplo, um amor. Mas que transcenda a elementos materiais, sobre os quais eu entendo que tenho poder e tenho propriedade. Elementos materiais, neles incluídos, pessoas, que acho que são minhas. Khalil Gibran, no livro Areia e Espuma, ele dizia que o amor será pleno na terra, quando as mães amarem os filhos das outras, como amam os seus. Aí teríamos uma plenitude do amor. O mesmo Khalil Gibran alertava, agora no livro Profeta, quando pediram-lhe que falasse sobre os pais, sobre os filhos, melhor dizendo, aos pais, e ele diz, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Vós pais sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Essa é a ideia do amor que nós temos. Essa é a ideia de, estando na terra, exercitar o amor. Um amor tão exclusivista, tão personalista, tão pessoal, que na nossa estrutura gramatical o verbo amar foi classificado como um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo?
É aquele que, quando se conjuga, não se pode entender o contexto senão com um complemento verbal. Se eu digo eu gosto, alguém vai me dizer de quê ou de quem, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. O verbo intransitivo é aquele que, uma vez conjugado, ele se basta, ele não precisa de complemento. Por exemplo, o verbo nascer, quando eu digo eu nasci, acabou a frase. Quando eu digo fulano nasceu, acabou a frase. O verbo denotou a completude da ação, mas o verbo transitivo não, ele precisa de um complemento. E o verbo amar foi classificado como um verbo transitivo, porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa. O sentimento amar não é transitivo. O sentimento amar, dentro da ideia da carta joanina, em que ele diz Deus é amor, não pode ter direcionamento, não pode ter exclusividade, não pode depender de algo para complementá-lo, pois o sentimento é puro na sua própria natureza. Então o sentimento amar é intransitivo, mas nós, com a nossa estrutura de personalismo, dizemos é transitivo. Jesus, passando por Jericó, uma senhora que foi chamada nos evangelhos de mulher do fluxo de sangue, sabendo que Jesus passava e debilitada pela sua hemorragia, muitos traduziram como mulher hemofílica, ela não tinha condições de força para chegar até o Cristo. E ela disse para si mesma: se eu me aproximar dele e conseguir tocar-lhe a borda da túnica, eu serei curada. E diz o texto que essa mulher chegou por trás e tocou-lhe a borda da túnica. E quando ela toca a borda da túnica do Cristo, Jesus diz: para, alguém me tocou. E Pedro, com toda a sua sensibilidade, ele diz para Jesus: Senhor, como tu dizes alguém te tocou se todos te empurram? Porque Pedro era muito sensível, uma pessoa perceptiva. Como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? E ele diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. O amor não se escolhe a quem se direcionará. Quem ama, apenas ama. Mas encarnados, direcionamos, para poder aprender a amar sem nos apegar. Essa é a ação material à qual se refere o Espírito São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso a importância de encarnar, para progredir. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Se aqui estamos para progredir, tudo que se nos acontece só tem uma finalidade: nos fazer progredir, mesmo que nossos erros, quando com eles aprendemos a não refazê-los, a praticar de outra forma. Então a encarnação não é um elemento punitivo, a encarnação não é um elemento para sofrimento. E quando olhamos a questão de número 167, aí sim Kardec pergunta sobre reencarnação. Pergunta a ele: qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? Na 132 ele perguntou a finalidade da encarnação. Na 167 a finalidade da reencarnação. E eles disseram: provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade, mostrando-nos que esse aprimoramento é paulatino, é ponto a ponto, período a período, tempo em tempo. Aprimoramento progressivo da humanidade. E vemos na questão 171 a pergunta que busca a legitimidade para o processo reencarnatório, que busca-se o fundamento, por assim dizer, epistemológico do elemento reencarnatório. E pergunta-se: onde se baseia a verdade da reencarnação? Onde se baseia o dogma da reencarnação? Em que se fundamenta essa verdade, essa realidade
da reencarnação? E eles responderam: na justiça de Deus. Vejam, qual é a base que se fundamenta, na qual se fundamenta a ideia reencarnatória? Na justiça de Deus. E acrescentam: pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Vejam que precisão. Um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Nunca fecha as portas. O que nos leva àquela frase de Jesus, quando ele conversava com pessoas várias, e ele dizia principalmente aos doutores da lei: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Veja a fala de Jesus. Então, como dizer que Deus nos imputa sofrimento, se Ele é todo bondade, na linguagem do Cristo? Se Ele é soberanamente justo e bom, e se Ele nos abre as comportas reencarnatórias, quantas vezes necessárias forem, para o nosso processo de aprendizado. Um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Esse elemento nuclear da ideia reencarnatória, a justiça de Deus. A justiça, perdoe-me a aparente redundância, a justiça justa de Deus. E não a justiça justiceira, que muitas vezes queremos imputar a Deus, como foi imputado na ideia mosaica, como vemos no capítulo 20 do livro Êxodo, do Velho Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a Ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Sou um Deus ciumento, que eufemicamente foi traduzido, em algumas traduções, pois sou um Deus zeloso. Mas um Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Esse é o Deus justiceiro, e não o Deus justo. E o soberano, sim, é Deus, soberano em tudo. E o bom que Jesus nos trouxe. Até na forma que Jesus se referia a Deus. Quando ele o chamava por Abba. Abba não é pai. Abba significa papai. É a relação do filho com o pai, naquela sociedade patriarcal, da época. Mas chamava-o por papai. Derrogando aquela ideia de um Deus punitivo. Derrogando aquela ideia de que suas leis são punitivas. E mais tarde, com o ideário espírita, chegou-nos a ideia de um Deus soberanamente justo e bom, que não nos imputa sofrimento. Então, por que sofremos? Porque não entendemos que sofrimentos, já dito, são consequências, sofrimentos, consequências de atos. A atitude certa no momento certo, da forma certa, dará certo. Dizia o Cristo: não se colhem figos de abrolhos. Aquilo que semeamos, colhemos. Isso não é punição, isso não é vingança, isso é puro e simples. Causa e efeito, ação e reação. Toda ação gera uma reação contrária, de igual força, de igual potência. Então, se as coisas não estão bem, é porque não estamos agindo de forma tal que elas possam vir a ficar bem. Porque a essência da nossa existência
e da lei de Deus é o estado de felicidade. É a felicidade, melhor dizendo. Conforme vemos na questão 614 do Livro dos Espíritos, que abre o livro terceiro do Livro dos Espíritos. E nessa questão 614, pergunta-se sobre a lei natural, já que o livro terceiro trata das leis morais, que didaticamente Kardec propôs 10, embora os Espíritos disseram que poderiam se dividir em muito mais, mas que aquelas 10 já eram suficientes para entendermos essa ideia de leis. E a questão 614 pergunta o que se entende por lei natural. E aí, entendendo lei natural naquele sentido físico que se dava à lei natural, daquela fisiocracia dos processos do século XVII, e também aquilo que os Espíritos vinham trazer do campo da moral. E aí unificaram-se as duas ideias, por lei natural as leis físicas e por lei natural as leis morais. E perguntou-se então o que se entende por lei natural, e os Espíritos responderam: é a lei de Deus. É a lei de Deus, criada por Ele para a felicidade do homem. Vejam, é a lei de Deus, criada por Ele para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejamos as palavras. Felicidade, como sendo o objetivo da lei, como sendo, melhor dizendo, até mesmo o objeto da lei, não só o objetivo. Não só onde chegar, mas do que ela trataria. O objeto. Criada por Ele para a felicidade do homem. E depois utilizam a palavra infelicidade, que não é contrário, não é antônimo de felicidade. Diz que essa lei nos indica o que devemos ou não devemos fazer, e que só somos infelizes quando da lei nos afastamos. O que é o prefixo in? O que significa o prefixo in? Negação. Não é oposição. Oposição seria o prefixo anti. Não é inexistência, porque seria o prefixo a. Mas é negação. O homem nega a felicidade quando da lei se afasta. Há uma negação por não cumprir a lei. E essa lei de Deus, a lei natural, feita para a felicidade do homem, onde se encontra? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aqui não vai nenhuma digressão sobre consciência, o que se entende por. Fiquemos com aquele entendimento trazido pelos Espíritos, sem tergiversar sobre outras formas de entender a consciência. Mas pensemos, está escrita na consciência. Se a lei de Deus está escrita na consciência, e a lei de Deus é para a felicidade do homem, a felicidade está na consciência. Ou seja, a felicidade é um estado, é algo interior. A felicidade é intrínseca à nossa própria condição de ser. O que temos de fora não é a felicidade. O que buscamos fora não é a felicidade. Porque ela sempre estará dentro. As questões externas podem me alegrar, podem me entristecer, mas não me tira a condição de feliz, porque está na minha estrutura espiritual, já que sou e todos somos espíritos. Numa forma também
sem entrar em profundidade sobre espírito, alma, porque uma vez encarnado isso se funde. Eu sou isso aqui. Não quer dizer algo cartesiano, espírito e matéria separados, não é isso. Uma vez encarnado se funde. Recebo influência do meu corpo, influencio o meu corpo. Conforme vemos na Revista Espírita de janeiro de 1866. Há uma simbiose de influências do corpo para com o espírito, do espírito para com o corpo, e eu sou isso. Mas, nesse sentido trazido pelos espíritos, somos seres imortais, criados, segundo o versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis do Velho Testamento, à imagem e semelhança do Criador, que foi corroborada por Jesus, quando Jesus traz uma pergunta sobre o Salmo 128, Salmo 82, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus pergunta àqueles que com ele conversavam, não está escrito, em outras traduções, o salmista não disse, sois deuses, por que não agis como tal? Algo simbólico, por óbvio, imagem e semelhança de Deus, um simbolismo, não há dúvida. E Deus criou homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou, é o versículo 27. Mas se nós olharmos o livro dos Espíritos, nós também veremos algo que nos leva a esse mesmo raciocínio de uma certa imagem e semelhança do Criador. Quando lemos a questão de número 1 do livro dos Espíritos. E ali pergunta-se que é Deus. E a resposta todo mundo sabe, todo mundo conhece. Inteligência suprema do universo, causa primária, causa causal de todas as coisas. O que é supremo? Inteligência suprema. O que é supremo? É o que está acima. A resposta não foi Deus é a inteligência única do universo. A resposta foi Deus é a inteligência suprema do universo. Se é suprema, é porque existem outras inteligências. Porque senão a resposta seria inteligência única do universo. E onde encontramos elementos de semelhança nessa questão, a essa questão número 1? Na questão de número 76, que todo mundo também sabe de cor, porque fala de nós mesmos. Que definição pode se dar dos espíritos? Com E maiúsculo, porque a questão 23 é semelhante. O que é o espírito? Com E minúsculo a pergunta. Princípio inteligente do universo. E a questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? Com E maiúsculo. E a partir da questão 76, toda a palavra espírito está com E maiúsculo. Até a questão 75, quando assim tem, está com E minúsculo. Duas coisas distintas. Ali se fala da individualidade que somos. E a resposta foi, são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes da criação. Deus, inteligência suprema. Quais palavras se assemelham nessas duas definições? Inteligência e inteligente. Inteligência é um substantivo. Inteligência, substantivo. Inteligente, adjetivo. Deus é substantivo em tudo. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é amoroso, Ele é o próprio amor. Deus não é misericordioso, Ele é a própria misericórdia. Ou seja, Deus é substantivo do qual derivam-se os adjetivos. Deus é a inteligência e nos qualifica, nos dá uma qualidade de sermos inteligentes, de termos a essência da inteligência, de termos, melhor dizendo, o germe da inteligência. Deus, inteligência é a perfeição. Nós, inteligentes, somos a perfectibilidade. Nós não somos imperfeitos, nós só não somos perfeitos. Não ser perfeito não significa imperfeito. Prefixo in, negação. Não ser perfeito é não atingir a perfeição. Imperfeito é negá-la.
É ser reticente? É ir num caminho de sentido diferente, embora em mesma direção? E por que então evoluímos de uma forma determinista ou determinada? Determinismo. Questão 122 do Livro dos Espíritos. Porque trazemos o germe da própria evolução em nós mesmos, uma vez que Deus é a perfeição e nós somos perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Então nós nos aperfeiçoamos, porque trazemos esse impulso da própria natureza de Deus. Então, a imagem e semelhança do Criador. Aquele artista põe na sua obra a sua própria essência, numa forma metonímica. Muitas vezes chamamos o autor, damos o nome do autor ao que seria a sua obra. Podemos dizer, eu vi Da Vinci, quando na verdade vi uma das suas obras, vi um dos seus quadros, mas uso uma metonímia para trocar o autor pela obra. Li Machado de Assis, quando na verdade não o li, apenas li seus livros. É um aspecto de figura de linguagem chamado metonímia. Por quê? Porque o autor põe na sua obra as suas características, de forma tal que nós as diferenciamos. E da mesma forma, num processo metonímico, quando nos olhamos, podemos ver Deus. Porque trazemos, já que dele, ou melhor, por ele, fomos criados. Simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, questão 133 do Livro dos Espíritos, que tratam da simplicidade e da ignorância. Mas trazemos esse impulso da evolução e fazemos as nossas escolhas pelas influências externas, conforme diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, que muitas vezes recebemos, mas sempre escolhas nossas. E de acordo com a escolha, as consequências, os resultados, de forma tal que nós somos os artífices da nossa própria existência, de forma tal que nós então somos os responsáveis pelas quantidades de vezes que aqui teremos que vir. Nós somos os que colheremos aquilo que nós mesmos semeamos, mas não num processo punitivo, não num processo de dor, não num processo de sofrimento, mas num processo de autoconstrução. Num processo, como vemos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Tá, pode virar a página. A parte mais interessante é o que vem depois. E pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Pelos esforços. E quem faz esses esforços? Senão nós mesmos. Porque somos os nossos próprios construtores da nossa existência. Nesse contexto, nesse bojo de felicidade da lei de Deus, nesse bojo de reencarnações com propósitos evolutivos, de crescimento, e porque ainda insistimos em dizer que estar na terra é para ser punido, é para sofrer. Simão, mas você disse, está escrito, a felicidade não é deste mundo. E não é, tudo bem. Nesse sentido pleno da ideia felicidade, não é. Alegrias temos aqui nesse mundo, tristezas, se alternam, são mutuamente excludentes. Ninguém fica alegremente triste, tristemente alegre, ou está triste ou está alegre. Se está alegre, tudo bem, se prepara, vai ficar triste, está triste, tudo bem, se acalma, vai se alegrar, porque se alternam, são as impermanências. Mas eu sou feliz, estando alegre, estando triste, porque é da minha essência, porque é da lei de Deus. A lei de Deus é imutável, a lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno, Deus é imutável. E se assim o é, a felicidade é imutável, a felicidade é eterna, porque é da lei de Deus, é o objeto da lei de Deus. Mas confundimos-la com os elementos externos, aos quais atribuímos fontes de felicidade. E quando erigimos nossa felicidade sobre pessoas e sobre coisas, nós nos frustramos.
Porque coisas passam e se modificam, pessoas, no seu processo evolutivo, são falíveis. Conforme nos fala Dona Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, quando ela escreve: não elejas para ti homem modelo, pois os homens são falíveis, e a queda desse homem não pode representar desestímulo para a tua alma, para a tua causa, melhor dizendo. E aqui homem no sentido humanidade, tá certo? Que homem também no sentido específico não é lá essas coisas, mas no sentido de humanidade. E quantas vezes nós dizemos que a felicidade não nos bate à porta? Não, ela não nos bate à porta, ela já está em nós, quando entendemos essa sua natureza. E eu desconfio, cá entre nós, que ninguém nos ouça, que Renato Teixeira e Almir Sater devem ter lido sobre isso, sobre essa questão 614. Porque eles escreveram uma das suas letras daquela obra existencial chamada Tocando em Frente, esse tratado existencial, em que ele diz: cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E por que então dizemos que a felicidade não é deste mundo? Porque queremos que as coisas desse mundo erijam a nossa felicidade, e não serão erigidas. Elas podem nos alegrar, podem nos entristecer. A felicidade, como diz uma letra de uma música de um coral lá da cidade de Araxá, chamado Coral Terezinha Flores, o Alexandre, o autor da música, ele diz: felicidade é mudança interior, consciência tranquila, amor. E quando buscamos isso fora de nós, não encontraremos. Mas tudo bem, Simão, continua sendo a felicidade não deste mundo. Tudo bem. Quantos mundos nós temos? 2. O mundo espiritual e o mundo material. Não estou me referindo a orbes, planetas, estrelas, não estou me referindo a isso. Estou me referindo a 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Se a felicidade não é deste mundo, este mundo qual? O material. Se a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser de qual mundo? Do espiritual. Nós somos de que mundo? Estamos nesse? Somos do mundo espiritual? Se a felicidade é do mundo espiritual e nós somos do mundo espiritual, a felicidade é nossa. A felicidade não é deste mundo. Tudo bem, eu também não sou deste mundo. É uma questão muito simples, muito tranquila, sem nenhuma digressão mais profunda. E assim, entendendo, nós perceberemos que esses reveses são didáticos, são indicativos, indicadores até mesmo, de que algo não está sendo feito da forma que deveria ser feito. Se, em vez de ir ao encontro da vida, eu estou com a vida de encontro a mim, chocando comigo, é porque algo não está muito correto na forma que eu estou fazendo. E se eu quero mudar então os rumos da minha existência, eu preciso mudar as ações na minha existência. Porque atitudes iguais levam a resultados iguais. Se eu quiser mudar o resultado, eu preciso mudar a atitude. Dizem que 2 homens foram pescar no Amazonas. E cada um deles pescou um peixe de 60 quilos. Eles haviam fretado um aviãozinho para chegar ao Amazonas, e vieram os 2 pescadores alegres, trazendo cada um deles um peixe de 60 quilos, e quando vão subir no avião, o piloto diz: não podem subir com esses 2 peixes, ultrapassa a carga máxima do avião, de forma tal que eu só posso levar 60 quilos, aí tem 120. Um pescador disse: eu não levo, não vou deixar o meu. O outro: eu também não vou deixar o meu. Eu não levo só metade, eu também não levo só metade. E um deles virou-se para o outro e disse: mas o ano passado nós viemos aqui pescar nesse mesmo rio, num avião igual a esse, e pescamos 2 peixes iguais a esses.
O piloto olhou e disse: 2 peixes de 60 quilos, vocês levaram um avião igual a esse? Levamos. Bom, se vocês levaram ano passado, levemos esse ano. Entraram os pescadores, entrou o piloto, colocaram os peixes, e tão logo o avião decola, caiu, e levanta um dos pescadores e diz: compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais levam a resultados iguais. Então, se a nossa vida não se descortina de forma diferente, é porque eu não estou agindo de forma diferente. Eu continuo sendo o mesmo. E depois transfiro a responsabilidade para a vida. A vida não nos dá nada. A vida nos devolve o que nós damos para ela. O efeito da vida é devolutivo. A vida é reativa, ela não é ativa. Ativos somos nós. Mas não, transferimos num processo de transferência de responsabilidades para a vida aquilo que não é dela, aquilo que é nosso. Temos até na cultura, com todo respeito ao compositor, nada contra, tem até um balanço legal, que eu não consigo fazer, porque é um samba, imagina eu dançando um samba, parece que engoli uma alavanca, não consigo nem mexer. Mas tem uma letra dizendo: deixa a vida me levar, vida leva eu. Melhor se disséssemos: vida, deixe-me levá-la, vida levo-a eu. Temos lá um conjunto mineiro, tudo gente boa, torce para o Cruzeiro, ótimo. E eles cantam: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Poderiam dizer: não vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, eu vou levá-la para onde eu quiser. Lá do outro, temos um outro que compõe dizendo de uma forma diferente: somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Essa é a estrutura do viver. Não transferir para a vida aquilo que não é dela, mas vivê-la na intensidade que podemos. Entendê-la na sua essência. Pois muitos confundem vida com encarnação. Encarnação é uma etapa da minha vida, mas não é a minha vida no sentido pleno e inteiro da palavra ou da ideia. Está na minha vida, por óbvio, mas não é. Então, dessa forma, nós não temos mais de uma vida. Nós só temos uma vida. Desde que fui criado, não faço a mínima ideia de quando, como os Espíritos dizem na questão 78, quando e como Deus cria é um mistério. Desde que fui criado, eu sou um ser vivente, eu sou imortal. Assim sendo, não posso ter mais de uma vida, porque se eu tiver uma segunda, a primeira acabou, então eu morri, desapareci. Eu não tenho mais de uma vida, eu tenho uma só vida, e ora nessa vida estou encarnado, ora nessa vida estou desencarnado, ora nessa vida estou encarnado novamente, ora nessa mesma vida estou desencarnado. É o que está no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7, já citado, já dito, do livro Céu e Inferno, que o Espírito resgata os seus compromissos, os seus débitos, na encarnação, na próxima encarnação, ou em outras encarnações, pois diz Kardec, as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Então o que nós temos são várias encarnações que não pode confundir com vida. Está certo, encarnamos, véu do esquecimento, aí vira vida. Mas não é. Eu preciso transcender a isso. E assim entender esse sentido pleno da vida. E começar a pensar em mudar as atitudes. Começar a perceber que para mudar então esses resultados eu preciso mudar a forma de agir. O que nos leva àquela passagem constante no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, do cego Bartimeu,
que não é uma parábola, é um fato, mas revestido de diversos símbolos, para nos mostrar a necessidade da ação própria. Diz o texto que, sabendo que saindo Jesus de Jericó, estava à beira do caminho sentado um homem chamado Bartimeu. E ouvindo o burbúrio, perguntou o que se passava, e disseram a ele que Jesus passava. E então Bartimeu começou a gritar, a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E à medida que ele gritava, as pessoas o admoestavam, e à medida que ele era admoestado, mais alto ele gritava. E de tal forma que Jesus ouviu e parou, e pediu que o chamassem. E chegaram até Bartimeu e disseram: tem bom ânimo, ele te chama. E Bartimeu, se levantando, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. E encontrando-se com Jesus, Jesus lhe diz: que queres tu que eu te faça? E Bartimeu responde prontamente: que eu veja. E Jesus diz: grande é a tua fé. E os olhos de Bartimeu se abriram, e Bartimeu começou a seguir a Jesus pelo caminho. Uma passagem que começa com Bartimeu à margem do caminho, sentado à beira do caminho, e termina com Bartimeu no caminho. Mas para ele sair da margem do caminho e seguir pelo caminho, muitas coisas aconteceram. Cego não enxergava, mas seus ouvidos ouviam bem. O sentido que lhe faltava compensou com aquele que ele tinha. E ouvindo que Jesus passava, e não vendo. Quantas vezes nós deixamos de agir alegando falta de recursos? Quantas vezes ficamos numa leniência, dizendo: se eu tivesse isso eu faria, se eu tivesse mais coisas eu faria. E Bartimeu ali simboliza que ele não tinha o elemento para ver, mas tinha o de ouvir, e colocou a serviço do ver, porque ouvindo que Jesus passava. O que nos leva àquela passagem da multiplicação dos peixes, que o interessante não são os peixes multiplicados, tampouco os pães multiplicados. O interessante da passagem é a pergunta que Jesus faz. Quando lhe chega um discípulo dizendo: Senhor, a multidão está faminta. E Jesus lhe pergunta: o quê? Quantos pães nós temos? Nós talvez perguntaríamos: quantas pessoas são? Ou talvez perguntaríamos: de quantos pães precisaremos? E Jesus não perguntou de quantos pães precisaremos, ele perguntou quantos pães nós temos, a nos dizer que aquele que quer fazer, faz com o recurso que tem, não fica aguardando outros que ainda não chegaram. E Bartimeu assim agiu. O recurso que ele tinha, ele pôs a seu serviço, ouvindo que Jesus passava. E ele começou a gritar, veja, começou a clamar dizendo, não era puro e simples um grito desconexo, era um clamor dizendo, algo ele estava objetivando, não era um lamento, não era uma lamentação, não era simplesmente gritar, ele dizia algo, mostrando que ele estava objetivando. E ali ele gritou e as pessoas se incomodaram. E como ele gritava, as pessoas começaram a admoestá-lo. Quando Bartimeu começou a se mostrar, começou a buscar, começou a ir ao encontro do que ele queria, vieram as admoestações. E o que foi o resultado? Quanto mais lhe admoestavam, mais alto ele gritava. Quantas vezes paramos ante o primeiro revés? Quantas vezes paramos ante a primeira dificuldade? Em vez de nos engrandecer com as dificuldades, como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, aquilo que não me aniquila me fortalece, nós jogamos, por assim dizer, a toalha ante a primeira dificuldade. Porque assim muitas vezes queremos agir, enchemos-nos de bons propósitos, mas temos que transpor alguns obstáculos, e aí quedamos, e aí paramos.
E Bartimeu não. Quando o obstáculo da admoestação lhe chegou, ele poderia ter se calado, mas ele gritou mais alto. Quanto mais lhe admoestavam, mais alto ele gritava. E gritando, diz o texto, e Jesus, ouvindo, Bartimeu parou. Jesus simboliza a vida. A vida é movimento. A vida não para. É um processo. E Jesus ali, diz o texto, parou. A vida, para aquele que se dispôs a buscar a saída para si mesmo, aquele que se dispôs a buscar algo para o seu engrandecimento, para a sua melhoria, para vencer os seus obstáculos, a vida é reativa, a vida para. Jesus parou, mas não foi até Bartimeu. Ele parou e pediu que o chamassem. Em outras palavras, Jesus mandou um recado. A vida pode até parar nesse sentido simbólico, mas ela não vem até nós. A vida nos manda recados. Recados e mais recados. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, como dizia o Cristo. Quantos recados a vida nos traz? Quantas coisas nos chegam e nós não as interpretamos? Não damos a atenção? Quantos sinais nos chegam? E nós não fazemos as leituras desses sinais, porque estamos com uma vontade obtusa, estamos com um pensamento obnubilado, limitado aos nossos desejos, que nem sempre são as nossas necessidades. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso, e nem tudo que eu quero eu posso vir a precisar. E Bartimeu não. Ele foi ouvido. E Jesus para. E manda-lhe o recado, e chegaram as pessoas dizendo a ele: tem bom ânimo. Ele te chama. Tem bom ânimo. Ânimos, alma, vida. Como mudar os nossos cursos se nós estamos cabisbaixos, de ombros distendidos, de vontade arrefecida, de fé titubeante? E os recados da vida são assim: ele te chama, a vida te chama, mas tem bom ânimo. Na linguagem de uma outra letra de música, dá a impressão que eu só fico ouvindo música, não é bem assim. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E o interessante é que aquelas pessoas que admoestavam Bartimeu foram as mesmas que disseram para ele: tem bom ânimo, ele te chama. Efeito manada. Admoesta, todo mundo admoesta. Mandou chamar, todo mundo chama. Mas nós não podemos estar nesse efeito manada. Nós temos que ser um anãs. Temos que ser um. E não mais um. E Bartimeu era um. Porque quando disseram: tem bom ânimo, ele te chama, qual foi a reação? Levantou-se. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E o evangelista captou de tal forma que disse: e levantou-se Bartimeu. Mas não foi só isso. Lançou fora a capa. Lançou fora a capa. O que é capa? Senão as nossas aparências, senão a exterioridade. Porque nesse encontro de Bartimeu com Jesus era de interior para interior. Era de uma consciência para uma outra. Nesse encontro nosso com a nossa vida, é da nossa essência, de nós mesmos. Não nos interessa as posições ocupadas, a exterioridade. Por outro lado, aquele que estava na posição de Bartimeu, usando capa, um mendigo, por assim dizer, termo do Evangelho, a capa era onde ele guardava tudo o que ele recebia. É na capa que se guardavam os donativos. É na capa que se guardavam os denários, é na capa que se guardavam os alimentos, porque a capa era a sua própria
proteção, a sua própria vida, a vida no sentido material, a sua capa, era aquilo que ele havia amelhado. E ao jogar a capa fora, é como se dissesse: estou me despojando de tudo isso porque eu preciso rever os meus valores. Eu preciso rever o que de fato é meu. E foi desnudado, foi sem a capa a estar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, a pergunta é de imediato. Ele não diz: boa tarde, que bom que você veio. Não, ele disse: que queres tu que eu te faça? Pronto. Se isso acontecesse conosco, agora, se Jesus estivesse à nossa frente agora e dissesse para cada um de nós: que queres tu que eu te faça? E uma só resposta, nós teríamos? Eu teria. Como eu já falo isso há muito tempo, eu já montei uma resposta. Se Jesus chegar agora, ou chegasse agora, melhor dizendo, e dissesse: Simão, que queres tu que eu te faça? E eu já de imediato responderia: me dá um tempo para pensar. Porque nós queremos tantas coisas. Nós queremos tantas coisas. Mas uma só coisa nos é necessária. Nós somos Marta por demais. E Maria por de menos, as irmãs de Lázaro. Marta cuidando dos afazeres domésticos, dos afazeres da casa, é assim o texto traduzido. Se não fosse em Betânia, fosse lá em Minas, Marta estaria lavando os trem. Mas como ela estava em Betânia, ela cuidava dos afazeres da casa. E Maria estava ali sentada ouvindo a Jesus. E num dado momento, Marta, toda martiana, vira-se para Jesus e fala: Senhor, não vês que estou aqui atarefada? Despeça Maria para que ela possa me ajudar. E Jesus vira-se para ela e fala: Marta, Marta. Se fosse lá em Minas, ele diria: menina do céu. Marta, Marta, andas fatigada por muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. Essa que Maria escolheu, a melhor parte, aquela que nunca lhe será tirada: o aprender sobre a vida. Nós vivemos Marta por demais. Temos que ter a nossa porção Marta, óbvio, mas não podemos ter a porção Marta em detrimento da porção Maria. Temos até um ditado lá em Minas que diz: um homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. E muitas vezes estamos assim, atabalhoados, sem saber de onde viemos, para onde vamos, correndo. E Bartimeu não estava atabalhoado. Ele sabia o que ele queria. E pergunta-lhe: que queres tu que eu te faça? E ele responde de imediato: que eu veja. E esse ver dos olhos para enxergar, mas esse ver do discernimento, do discernir, do entender, para poder escolher. E diz Jesus: grande é a tua fé. E os olhos se abriram. E ali o discernimento se fez. Porque depois que esses olhos se abriram, Bartimeu passou, melhor dizendo, a seguir a Jesus pelo caminho. Para que nós sigamos pelo caminho, é preciso que abramos os nossos olhos e entendamos esse significado pleno da vida, que é viver, que é aprender, que dois filósofos resumiram numa palavra só. Os filósofos, com todo respeito aos de fato filósofos, mas dois filósofos das crianças, Pumba e Timão, lá do filme Rei Leão, Hakuna Matata. É lindo dizer Hakuna Matata. Você tem que entender, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Isso é observar a vida, e não ver a vida passar, mas caminhar.
E aí vamos entendendo que esses reveses fazem parte dos nossos processos de crescimento, de aprendizagem. E tomamos consciência que um sofrimento tem causa, que seja nessa encarnação, que seja em outra encarnação, que seja em outras anteriores até a última, que Kardec didaticamente chamou no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de causas anteriores e causas atuais das aflições. Mas dentro daquele processo de transferência de responsabilidade, preferimos deixar as causas como sendo anteriores às aflições e não olhamos as atuais. E dizemos tudo o que está acontecendo de ruim é porque na encarnação passada eu fiz alguma coisa que não era correta. Olhamos as causas anteriores por forma excludente, excluímos as causas atuais e residualmente buscamos as causas anteriores. As causas anteriores devem ser buscadas de forma residual, porque muitos dos reveses que passamos, as causas estão nessa encarnação, nos atos intemperados da nossa vida, das nossas escolhas, nos imediatismos das escolhas. Meu problema é que é relacionamento conjugal. Na encarnação passada eu devo ter feito muito mal a minha esposa ou ao meu marido e agora estou aqui resgatando. Não, fica nessa mesma. Vai lá no motivo. Quanto dura um casamento? Quanto durará o motivo que levou ao casamento? Se as pessoas se casaram por interesses materiais, quando estiverem resolvidos os interesses materiais, não há mais liame de convivência, não há mais amálgama de convivência. Pessoas que se consociaram por carência, não estando mais carentes, não há mais o amálgama para a continuidade. Pessoas que se casaram por fuga, não mais fugidias, não há mais o amálgama que mantém a estrutura. Pessoas que se casaram pela beleza alheia, quando viram um colchão amarrado, não há mais o amálgama que prende, que liga. Pessoas que casaram pelo verniz da paixão, bate o sol, ele resseca, não há mais o amálgama. Pessoas que se casaram pelo sentimento do amor, se mantêm, mas é preciso entender esse sentimento de amor para não confundi-lo. E aí, muitas vezes, os conflitos vêm dos motivos e não das encarnações passadas. Eu devo ter tido algum problema de ordem material, porque eu sempre perco o emprego. Isso deve ser da vida passada, não é dessa mesma. Falta de aprimoramento, falta de dedicação, falta de profissionalismo, falta de um monte de coisas que não estão na vida passada. Mas nós buscamos lá, porque usamos o termo vida passada. Se alguém chegar para mim e disser assim, irmão, eu sei o que você fez na vida passada, eu falar, o que eu fiz? Você foi um crápula, você foi mau, e eu vou dizer, nó, é o máximo, nó. E aí ele diz, eu sei o que você fez na semana passada, eu não conta para ninguém. Que diferença tem o que eu fiz lá, o que eu fiz aqui, se foi eu quem fez? Então é melhor dizer vida passada, porque é outra pessoa. Não está aqui na minha personalidade, porque afinal de contas, é uma vida nova. Mas não. Então há coisas que, recobrando a estrutura cronológica em processo de retroceder, eu chego ao berço e não encontro nada que justifique as situações pelas quais eu passo. Aí sim, vou para as causas anteriores das aflições. E não preciso saber quais foram. Sei que elas existem. Porque Deus é justo. Porque Deus é bom. Soberanamente justo e bom. Eu não preciso saber o que, mas eu sei que tem. Porque nada eu encontrei aqui. Então, num processo de resignação, que os Espíritos chamaram no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do bem sofrer ou do mal sofrer, a resignação. Nós cessamos o processo de sofrimento. Não nos libertamos, mas cessamos, porque entendemos que não mais somos vítimas.
Entendemos que não precisamos mais da autocomiseração, porque muitos têm pena de si mesmo, autocomiseráveis. Olha para si mesmo e diz: nossa, como eu tenho pena de mim, como eu sou vítima. E se eu me digo vítima, quem é o algoz? Deus. E Deus não é o algoz de nada. Então eu cesso, deixo de me sentir injustiçado, porque causa tem. Pronto. Deixo de lutar contra esses elementos e passo a trabalhar pela minha libertação. Passo a dar uma de Bartimeu, de esforçar-me, de crescer, apesar das dificuldades, das dores. E Dona Joana de Ângeles nos sugere alguns passos no livro Plenitude. Sugere ela, para essa libertação desse sofrimento, dessa dor, sugere ela: esqueça as coisas do passado no passado. Esqueça as coisas do passado, dizia ela. Quantas pessoas revivem um passado que é sabido, mas é imutável? Um casal, cônjuges, ali numa discussãozinha, coisa à toa, o marido chegou em casa às 3 da manhã, coisa simples, trivial. E ali ela diz: mas você está muito brava. Ela fala: mas não é só por isso, porque em 1998 você fez isso, isso e isso. Mas também pudera, porque em 96 foi você que fez. Esqueça as coisas do passado no passado. Passado é conhecido, porém imutável. Como disse o Cristo, a mulher a adúltera, lá do capítulo 8 do Evangelho de João: vai e não tornes a pecar. Ou seja, me interessa o daqui para frente, o daqui para trás já determinou, você já está aqui, você já foi execrada publicamente, me interessa o daqui para frente. Em outras palavras, viremos a página, ela continuará escrita, mas eu terei páginas em branco para escrever. Sugere-nos um segundo passo: tenha fé no futuro, que nos lembra a frase do Cristo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ter fé no futuro não é ficar esperando o futuro chegar, é ir ao encontro do futuro, construindo-o através de um presente bem estruturado, bem vivido. Não é viver do futuro como pessoas vivem do passado. Aquelas do passado são aquelas que dizem: ah, no meu tempo as coisas eram boas, ah, no meu tempo eram diferentes as coisas. E você pergunta: qual é o seu tempo, se não agora? Mas as que vivem no futuro são aquelas que dizem: ah, no fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo, porque não chegou o fim. Não, se ainda não deu certo, é porque não fez da forma certa. Maneira certa, momento certo, pessoas certas, tudo certo. Então, ter bom ânimo não é julgar para depois, é agir agora. Diz ela um terceiro passo: o amparo da prece. Amparo incessante da prece, diz Dona Joana de Ângeles. O que é essa prece? Não é um petitório, é naquele elemento contido na questão 659 do Livro dos Espíritos. Se a prece é agradável a Deus, eles respondem sim, quando ditada pelo coração. Pela prece pode-se pedir, agradecer, louvar. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Como Jesus nos disse em Mateus grafou, capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e em silêncio ora teu Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Esse momento íntimo da relação entre mim e Deus, entre a criatura e o Criador, aquele momento que é uma consciência com a outra, que entrar no meu quarto, na minha estrutura íntima, é fechar as portas para as externalidades, e é no silêncio da alma, que eu desconfio, cá entre nós, que ninguém nos ouça, que Gilberto Gil deve ter lido essa questão 659, e deve ter lido esse capítulo 6 de Mateus, porque ele escreveu na letra da sua música: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz.
tenho que encontrar a paz, tenho que desatar os nós. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Vejam, essa é a relação da prece. Abrirmos mão dos receios, desses desejos, como disseram diversos, e inclusive Maria, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. É essa entrega natural, advinda de uma certeza no Criador, que nós chamamos fé, que Emmanuel define com precisão na questão 354 do livro Consolador. Fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, mas que se constrói. Fé que não nos é dada, fé que nós construímos, como escreve o mesmo Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 40. A árvore da fé viva não brota nos corações miraculosamente e não é serviço de menor esforço. Daí o apóstolo Paulo escrever aos Romanos: peleja na fé, porque é um exercício, é uma construção. Não é que Deus me deu ou me tirou, eu vou construindo-a, como Pedro a construiu. Quando foi chamado a caminhar sobre as águas, ele põe os pés e começa a caminhar e começa a afundar. E no processo diz: Senhor, socorre-me, e Jesus lhe pega pela mão e diz: homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Depois, mais à frente, Jesus mostrando que seria entregue para o seu suplício, que seria traído. E aí um discípulo diz: Senhor, serei eu. O outro discípulo diz: Senhor, serei eu. E Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E ela desfaleceu. Não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não conheço esse homem. Mas é o mesmo Pedro, que depois que Jesus foi crucificado, voltou ao mundo espiritual, estava subindo as escadarias da porta de Formosa do templo, ele e João, e um paralítico, termo do Evangelho, melhor termo do Atos dos Apóstolos, e um paralítico lhe estende a mão e diz a Pedro, pedindo a Pedro uma esmola, e Pedro diz ao paralítico: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. E diz o texto: e o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. É o mesmo Pedro que afundou nas águas, é o mesmo Pedro que titubeou, mas é o mesmo Pedro que levantou aquele homem, porque ele robusteceu sua fé, ele cresceu na fé. Assim podemos fazer para chegarmos nessa relação com o Criador. De um filho que chega ao pai, na confiança de ser atendido, naquilo que precisa. Nessa certeza que não estamos órfãos, que não estamos abandonados, como Cristo nos mostra naquela passagem da tormenta, em que no lago de Genezaré, aquela embarcação tomada pelos ventos e chuva, e aqueles homens apóstolos, pescadores experientes, começaram a ter medo, e Jesus dormia naquele barco, e chega ali um dos discípulos, Pedro, e diz: Senhor, nós vamos morrer, para acordar Jesus, uma maneira agradável de acordar as pessoas. Senhor, nós vamos perecer. E Jesus vira para Pedro e diz: por que temeis? Não estou aqui convosco? Nessas tormentas do dia a dia,
Podemos ouvir essa voz do Cristo nos dizendo: por que temeis? Não estou aqui convosco? Porque Ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Porque Ele disse: não vos deixareis órfãos. Porque Ele disse: sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Porque Ele diz: eu sou a videira, e aquele galho que está em mim não perecerá. Porque esse é o quarto passo que Dona Joana de Anjos nos sugere: ter Jesus no coração. Não o Jesus histórico, não o Jesus que nasceu, viveu e desencarnou numa época, mas aquele que o apóstolo Pedro diz a ele: tu tens as palavras de vida, tu tens palavras de vida eterna. Esse que não morreu, esse que continuou conosco pelas suas palavras, pelos seus ensinos, não para ser venerado, adorado, mas seguido. Porque é isso que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta foi curta, direta: Jesus. Mas a pergunta é interessante, porque perguntou-se qual é o tipo perfeito, mais perfeito é o termo, mas perfeição ou é ou não é? Se eu digo que essa mão é mais perfeita do que essa, porque essa não é perfeita. Jesus não é o modelo perfeito que nós temos, para servir de guia e modelo. Então são duas coisas: guia e modelo. O que é guia? Aquele que nós seguimos. O que é modelo? Aquele que nós copiamos. Jesus é para ser seguido e copiado. Ctrl+C, Ctrl+V. O que quer dizer isso? Como Jesus faria o que eu vou fazer? Como Jesus faria o que eu faço? Como Jesus seria o profissional que eu sou? Como Jesus seria o filho que eu sou? Como Jesus seria o pai que eu sou? Como Jesus seria o irmão que eu sou? Como Jesus seria a pessoa que eu sou? Como Jesus, eu me perguntar. E eu desconfio mais uma vez, que ninguém nos ouça, que Padre Zezinho deve ter lido essa questão 625, porque ele compôs uma letra de música que diz, eu não vou cantar em respeito a vocês, mas ele dizia: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E a resposta: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria mais feliz. Questão 625 do Livro dos Espíritos: ter Jesus no coração. E diz ela num quinto passo e último: amar independentemente de se sentir amado. Amar independentemente de se sentir amado. Não mais o amor de compensação: ama-me que eu também amo você. Como aqui é o típico amor da conjugalidade, é a esposa que diz para o marido: ô benzinho, hoje você não falou que me ama, você também não falou. Você fala que eu falo, me ama que eu amo, amor de compensação. Mas o amor lá de Mário de Andrade, o amor, verbo intransitivo, esse amor, esse amar, o ágape, não o fíleo, não o estorge, não o eros, todos eles no ágape. O eros, o amor da sensação; o estorge, o amor da necessidade; o fíleo, o amor da proteção; e o ágape, o amor do amar, o amor de Deus. Esses amores que Paulo muito bem explicou na sua carta primeira aos Coríntios, capítulo 13, quando ele dizia: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou metal que retine. Ainda que eu tivesse todos os dons das línguas e profecias, se não tivesse amor, eu nada seria.
O amor é benigno, dizia ele. O amor não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor tudo ama. O amor tudo crê. O amor tudo sente. Esse é o amor ágape. O amor sentimento do amar independentemente de sentir amado. E não aquele amor da sensação, o amor do eros, o amor do estorge. Esse amor confuso, que foi muito bem descrito por Luís de Camões, no seu poema Cântico ao Amor, lá no século XVI. Quando ele diz, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que o bem querer, é um solitário andando por entre as gentes, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse é o amor da terra, comum do dia a dia, confuso, que faz a gente ficar sem rumo. Mas é aquele amor do Cristo. O amor que João atribuiu a Deus, dizendo, e Deus amou o mundo. E assim o senso de felicidade se fortalece, e entendemos que os sofrimentos fazem parte, em função das escolhas que fazemos, e redirecionamos o nosso caminho. E aí entendemos que viver é algo belíssimo, que nos é dado aquilo que nunca nos será tirado, a vida, e que não há vida melhor nesse mundo do que a minha, porque só eu posso vivê-la, do que a de vocês, porque só vocês podem vivê-la, e por mais que invejemos a vida de outro, só o outro viverá aquela vida, nós viveremos a nossa. Por isso só, ela já é a melhor vida, que está na minha medida, só eu posso viver. E encerramos com uma história que foi me mandada por internet. Aliás, que nem me foi mandada, foi postada na internet. E eu tenho certeza que o fato não aconteceu, mas também tenho certeza que é verdadeiro. O que me chegou é verdade, mas não aconteceu, mas é verdade. Escreveram para mim da seguinte forma, ou postaram da seguinte forma, que havia um homem que queria vender um sítio, e ele andando pela rua encontrou-se com o poeta Olavo Bilac e disse a ele, poeta, eu queria vender meu sítio que o senhor conhece tão bem, será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? E o poeta pegou um papel e um lápis e escreveu, vende-se encantadora propriedade, onde no extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhada pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes na varanda. Passado um tempo, o poeta se encontrou com o homem e perguntou, e aí, vendeu o sítio? E o homem respondeu, nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. Não deixemos que ninguém anuncie a maravilha que é a nossa vida. Vivamos-la com a intensidade que precisa, com o amor que precisa, e tenhamos a certeza que a felicidade estará nesse mundo, dentro de nós, mesmo que estejamos nesse mundo que é fora de nós. Agradeço a atenção de vocês, a paciência, e mineiramente Deus lhes pague.